Que Deus abençoe seu dia e sua semana. Hoje a gente vai mergulhar num material denso, às vezes até meio sombrio, mas que é absolutamente fascinante. Um comentário detalhado sobre os capítulos 6 e 7 do livro de Ezequiel. A nossa missão aqui é analisar a fundo o anúncio da destruição da terra de Israel, né, conforme foi proclamado pelo profeta. A gente vai tentar desvendar por que o juízo divino foi direcionado tão especificamente aos montes de Israel, o que isso significava, simbolicamente, e qual era o contexto histórico por trás de uma profecia tão severa que parece não deixassem pedra sobre pedra. E ao mesmo tempo vamos explorar um paradoxo que é central nesse texto. Mesmo no meio de uma das mensagens de juízo mais rigorosas da Bíblia, a narrativa, ela insistentemente aponta para um futuro de arrependimento e de transformação para um remanescente do povo. É uma análise complexa sobre pecado, suas consequências, geográficas e espirituais, e a soberania divina que, segundo o texto, opera através da própria destruição. Exatamente. Essa tensão entre a destruição total e a esperança seletiva que torna essa passagem tão poderosa. A fonte que a gente tem em mãos realmente nos convida a olhar para além da superfície. Então vamos começar com a frase que parece ser a chave para tudo isso? A assinatura de todo juízo. Isso. A fonte destaca uma expressão que se repete como um refrão meio sombrio nesses capítulos. Saberão que eu sou o Senhor. Ela aparece 7 vezes, com pequenas variações. Isso não parece ser um acaso, né? De forma alguma, o autor da nossa fonte argumenta que essa repetição é a tese central da profecia. Não é só um recurso literário para dar ênfase, é a própria definição do propósito do juízo. O objetivo final da catástrofe, segundo essa interpretação, não era primariamente a punição pela punição, mas uma revelação forçada da identidade e do poder de Deus a um povo que, no entendimento dele, o havia esquecido. Ou pior, né? Tinha domesticado e equiparado a outros deuses. Nossa, isso muda completamente a leitura. Não é só ira, é um plano. Quase pedagógico, ainda que brutal. A fonte explora essa tensão entre Deus como destruidor e Deus como professor. Sim, e esse é um ponto crucial da análise. Cada ciclo de julgamento descrito nos versículos termina com essa afirmação categórica: e então saberão que eu sou o Senhor. É como se o texto dissesse, olha, o resultado final de toda essa desolação, de toda essa dor, será o conhecimento inegável de quem eu sou. É um conhecimento que não viria pela persuasão ou pelo ensino, porque, essas etapas já tinham falhado. Viria pela experiência direta e terrível das consequências de tê-lo abandonado. A ignorância seria, assim, erradicada pela catástrofe. O que me leva a uma pergunta. Se o objetivo era que eles soubessem que Ele é o Senhor, por que usar uma destruição tão massiva? A fonte oferece alguma perspectiva sobre por que uma revelação mais branda não seria suficiente, segundo a lógica do profeta? A análise sugere que a escala do juízo é proporcional à escala do pecado. A idolatria não era um deslize casual, Era sistêmica, institucionalizada, profundamente enraizada na cultura. O profeta descreve uma nação inteira que virou as costas para seu Deus. Na lógica narrativa de Ezequiel, uma doença tão profunda exigia um remédio igualmente extremo. Uma revelação branda seria, simplesmente ignorada, como as advertências de profetas anteriores, tipo Jeremias, aparentemente foram. Era preciso um evento que abalasse os próprios alicerces da identidade e da geografia deles, para que fossem forçados a reconsiderar tudo. O que nos leva diretamente ao alvo geográfico desse juízo. Por que a profecia se concentra de forma tão obsessiva nos montes de Israel? Não se fala da cidade, do palácio ou do templo aqui, mas especificamente dos montes. E essa é uma escolha deliberada e carregada de simbolismo. Os montes, no imaginário do antigo Oriente Próximo, eram lugares de encontro com o divino. Eram, assim, os pontos mais próximos do céu. Na própria história de Israel, o Monte Sinai é o local da revelação da lei.
Eles deveriam ser um símbolo da santidade, da aliança. No entanto, como a nossa fonte detalha, eles foram sistematicamente profanados. Seguindo os costumes dos povos cananeus que habitavam a terra antes deles, os israelitas transformaram esses lugares altos em centros de adoração a Baal, Azerá e outros deuses. Entendi. Então o juízo atinge precisamente o local onde o pecado se manifestava de forma mais visível. Tem uma simetria aí. Uma simetria poética e trágica. O lugar que deveria ser de adoração ao Senhor se tornou o epicentro da rebelião. Portanto, a destruição desses locais servia a um duplo propósito: punir o pecado e purificar a terra, erradicando fisicamente os vestígios da idolatria. E a fonte que a gente analisou nos dá um detalhe linguístico fascinante sobre isso. Ezequiel usa uma palavra hebraica muito específica para ídolos. E qual seria? A palavra é gilulim. Embora seja traduzida como ídolos, a raiz etimológica dela está ligada a algo como bolas de esterco, ou, como a fonte aponta, pode ser interpretada de forma depreciativa como troncos ou blocos de madeira. Peraí, não apenas ídolos, mas algo como lixo ou pedaços de madeira inúteis? Isso não é só teologia, é uma arma retórica. O profeta está ativamente zombando da fé do povo? Exatamente. Revela um nível de desprezo e frustração divina que o texto quer comunicar. Ao usar essa palavra, o profeta não está só condenando a idolatria, ele a está ridicularizando. Ele está dizendo ao povo: vocês trocaram o Criador do universo por blocos de madeira e esterco. Essa escolha de palavras expõe a total irracionalidade e a degradação espiritual dos adoradores. E para reforçar o quão central essa questão era para Ezequiel, a análise que a gente tem menciona que a frase "os montes de Israel" aparece 18 vezes no livro dele, e quase em nenhum outro lugar na Bíblia. Era a obsessão dele, o cenário principal do drama espiritual de Israel. Isso nos leva a uma questão de geografia real. O texto está falando de montes num sentido genérico ou de uma localização específica? A fonte argumenta que é surpreendentemente específico. A profecia se refere àquela cadeia de montanhas que formam a espinha dorsal da terra de Israel, sabe? Estendendo-se de norte a sul, principalmente nas regiões conhecidas como Samaria e Judeia. É essencialmente a área que os textos bíblicos frequentemente delimitam com a expressão de Dan a Berseba, que significava o país inteiro. E é aqui que a análise faz uma conexão que, nossa, salta aos olhos. A fonte traça uma linha direta entre essa geografia descrita por Ezequiel e a Cisjordânia de hoje. Eu preciso entender melhor como essa conexão é feita. Como que o autor justifica esse salto de quase 2.600 anos? É uma afirmação forte, sem dúvida. E a gente deve ser claro, esta é a interpretação específica do autor da nossa fonte. Ele não apresenta como um fato geopolítico, mas como uma leitura teológica da profecia. A justificativa se baseia em duas frentes. Primeiro, a correspondência geográfica direta. A região montanhosa central descrita por Ezequiel é em grande parte o território hoje conhecido como Cisjordânia. Segundo, e mais importante para o argumento dele, é o que o texto diz sobre essa terra. A profecia declara que essa área específica recebeu uma maldição especial por causa da idolatria. Os montes se tornariam assolados e desolados. Então, na visão da fonte, os conflitos atuais naquela região não seriam apenas geopolíticos, mas teriam uma raiz espiritual, uma consequência dessa antiga maldição. É exatamente o que a análise sugere. O autor chega a destacar uma expressão única de Ezequiel: o alto monte de Israel. Ele argumenta que essa frase se refere ao Monte do Templo, em Jerusalém, que fica exatamente nessa região. Para o autor, não é coincidência que o epicentro do conflito moderno pela Cisjordânia seja precisamente o local que Ezequiel identificou como o alto monte da idolatria e do subsequente juízo. É uma interpretação que conecta a profecia antiga, geografia e conflito contemporâneo de uma forma muito direta, sabe? Atribuindo um peso espiritual aos eventos que a gente vê hoje. Independentemente de se concordar com a conclusão, a sobreposição entre a geografia da profecia
e a do conflito moderno é, no mínimo, uma observação instigante. Mas em meio a todo esse quadro de maldição e destruição, a profecia abre uma pequena janela de esperança, né? O quadro não é de aniquilação total. Não, e esse ponto é absolutamente crucial para entender a mensagem completa. Em Ezequiel 6, versículo 8, há uma virada dramática. Mas deixarei um resto. Deus pouparia alguns, um remanescente que escaparia da espada. O juízo, portanto, não é apenas punitivo, ele é também purificador. Ele serve para separar um grupo que, através do sofrimento, vai passar por uma transformação. E que tipo de transformação é essa? É uma transformação que começa com a memória e o arrependimento. O texto diz que esse remanescente, disperso entre as nações, se lembrará de mim. No exílio, longe dos montes que foram palcos da sua idolatria, eles finalmente teriam clareza. E essa clareza levaria a uma reação emocional muito forte. A profecia diz que eles sentiriam nojo de si mesmos por todas as suas abominações. Essa palavra, nojo, é incrivelmente forte. Não é apenas arrependimento ou remorso. É uma repulsa visceral, um tipo de autoaversão. Isso fala de uma mudança psicológica profunda, não só de um ajuste de comportamento. Exatamente. A análise que a gente leu enfatiza que isso descreve uma transformação do coração, da própria identidade. Não é o povo decidindo se comportar melhor. É Deus quebrando o coração adúltero deles e provocando essa reação de repulsa ao seu próprio passado. É o fundo do poço que leva à epifania. O autor da fonte, aliás, argumenta que essa profecia sobre o arrependimento do remanescente ainda não se cumpriu em sua totalidade, apontando para um cumprimento futuro, no que a teologia chama de fim dos tempos. O que nos leva ao como de tudo isso. A profecia não é abstrata. Ela descreve os instrumentos concretos desse juízo. A fonte menciona os atos simbólicos que Ezequiel é ordenado a fazer. Sim, são comandos que servem como uma espécie de performance teatral para selar a certeza da condenação. Deus ordena que Ezequiel bata as palmas e bata o pé. São gestos de choque, de desespero e de um veredito final. É como um juiz batendo o martelo, mas com o corpo inteiro. Esses atos tornam a profecia visível e audível para o povo, reforçando que o que está por vir não é uma possibilidade, mas uma certeza iminente. E depois dos gestos, vêm as ferramentas da destruição. Uma combinação de espada, fome e peste. Isso me parece quase uma fórmula. A fonte comenta se essa tríade é um padrão recorrente? Sim, a análise aponta que essa é a tríade clássica do juízo divino no Antigo Testamento e em muita literatura do Antigo Oriente Próximo. Não é uma invenção de Ezequiel. A espada representa a morte violenta pela guerra, a conquista por um inimigo estrangeiro, nesse caso a Babilônia. A fome é a consequência do cerco às cidades e da devastação dos campos. E a peste é a doença que se espalha rapidamente em populações enfraquecidas e sitiadas. Juntas, elas formam um quadro de destruição total e inescapável. Ninguém escaparia. Quem estivesse longe, morreria pela espada do invasor. Quem estivesse na cidade, morreria de fome e peste. É um cerco completo. E o texto cria um contraste brutal com a promessa original daquela terra. Um contraste devastador. A imagem fundamental da terra prometida era de uma terra que mana leite e mel, um símbolo de abundância, fertilidade, bênção divina. Ezequiel pega essa imagem e a inverte completamente. Ele diz que os montes, que deveriam ser a fonte dessa abundância, vão se tornar um deserto, e os vales cheios de cadáveres. É a bênção transformada em maldição como resultado direto da quebra da aliança. A própria terra, antes um presente, se volta contra o seu povo. A fonte da vida se torna o cenário da morte. Resumindo nossa análise de hoje, então, o que a gente extrai desse material sobre Ezequiel 6 e 7 é um quadro complexo. Vimos que o juízo anunciado contra os montes de Israel foi uma resposta direta e geograficamente específica à idolatria sistêmica. Seu propósito, martelado pela frase "saberão que eu sou o Senhor", não era só punir, mas revelar a soberania de Deus de forma inegável. Vimos também que os métodos desse juízo foram severos, a tríade de espada, fome e peste.
e resultaram na inversão total da bênção da terra prometida. Mas, crucialmente, no meio dessa escuridão, a profecia preserva uma semente de futuro, a promessa de um remanescente que, através do trauma do exílio, seria levado a um profundo e visceral arrependimento. Uma transformação de coração que, segundo a fonte, ainda ecoa em profecias futuras. Exato. E o material que analisamos nos deixa com uma reflexão final que conecta tudo o que a gente discutiu. A análise, ao traçar essa linha tão direta entre a geografia sagrada, as ações humanas do passado e uma profecia de tão longo alcance, levanta uma questão importante para se pensar. Se os lugares podem, de alguma forma, carregar a memória e as consequências de eventos históricos e espirituais. Se uma terra pode ser abençoada ou amaldiçoada por aquilo que acontece nela, como isso deveria moldar a nossa percepção dos lugares que habitamos e dos conflitos que vemos pelo mundo hoje. Um pensamento profundo para encerrarmos. Uma pergunta que nos convida a ver o mundo não apenas como um mapa político, mas como uma paisagem com camadas de história, de significado e talvez de consequências espirituais. Deus abençoe todos os ouvintes.